Falo sobre um pedido de demissão no Flamengo, bastidores, finanças e muita coisa no mercado. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa like. Combinado? Bora falar sobre o pedido de demissão no Flamengo. Juan, ex-zagueiro do clube, ídolo do torcedor e há bastante tempo atuando como gerente técnico do Fla, anunciou aos dirigentes do Flamengo sua saída do clube. Ele vai trabalhar na CBF. O cargo ainda não foi divulgado de forma oficial, deve atuar ao lado do Rodrigo Caetano e do Dorival Júnior numa espécie de coordenador de futebol. Nicola Juan fará falta? Acho que não. As duas últimas baixas no departamento de futebol do Flamengo eram de caras muito discretos. Fabinho Soldado, que era gerente e acabou se tornando executivo de futebol do Corinthians, apitava muito pouco ou quase nada. Juan da mesma maneira. Eram dois caras políticos que já tinham atuado como jogadores e acabavam ocupando espaço. Essa para mim talvez seja um dos grandes problemas do Flamengo, a falta de executivos profissionais, capacitados, que já têm um currículo e história nessas funções em outros clubes. O Flamengo se apega muito a cargos políticos, a presença do Marcos Braz, o Bruno Spindel, que é um negociador, mas não tem ninguém essencialmente capaz, alguém que seja o mais técnico, o melhor do mercado em relação a executivos. Essa é a política do Flamengo, é assim que a coisa vai sendo tocada. Quem é mais favorito para ganhar esse ano? Cara, o início é muito ruim, né? E é surpreendentemente ruim, porque eu esperava. É assim, para mim, hoje, a gente tem 5 times na primeira prateleira de clubes de futebol no Brasil: Palmeiras, Flamengo, Atlético, São Paulo e Fluminense. Tá? Esses são, para mim, os 5 times que iniciam a temporada em condições de brigar por todos os títulos. E é óbvio que o Flamengo é quem tem mais elenco dessa galera toda. Acho que o São Paulo até tem mais elenco do que o Palmeiras, embora o time titular do Palmeiras seja melhor. O Atlético tem bom elenco e o Fluminense, que foi campeão da Libertadores, melhorou para essa temporada. Mas o Atlético chega para a 4ª rodada do Campeonato Mineiro com uma vitória e 2 derrotas, né? E hoje contra o Atlético, que é bom time, vai precisar melhorar. E o Mateuzinho do Flamengo está contratado pelo Corinthians, 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Só queria contextualizar, o pessoal do UOL fez um levantamento bem legal nessa semana, com as cotas de televisão do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Quanto cada clube ganhou de cota do Brasileiro na temporada passada. Esse ranking, ele mostra a desproporção total que o pay-per-view tem causado. Tá? Então, eu vou trazer alguns números para vocês terem uma ideia do que está rolando. O Flamengo foi aquele que mais faturou com cotas de televisão durante o Campeonato Brasileiro do ano passado. Foram 275 milhões de reais, sendo 177 milhões de reais apenas com o pay-per-view. E aí que vem a discrepância. Se o Flamengo foi aquele que mais faturou com o pay-per-view, 177 milhões de reais, a gente tem, por exemplo, um Cruzeiro com 18 milhões de reais no pay-per-view, no 7º lugar, o Atlético Mineiro com 16 milhões de reais e o América com 483 mil reais. Então, assim, criamos um modelo de divisão bacana e bastante igual na TV aberta. 40% do bolo é dividido para todo mundo, 30% de acordo com a classificação final do campeonato e mais 30% de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta. Bem legal. Só que no pay-per-view, 4 clubes têm mínimos garantidos, que é um valor que, independentemente do número de inscritos no pay-per-view, se o time tiver, você vai receber essa grana. Porque, na teoria, o pay-per-view deveria ser pago assim. Você tem 1 milhão de pessoas assinando o pay-per-view. Quando você assina o pay-per-view, você declara o time que você torce, certo? Aí você vai fazer a proporcionalidade. Desse 1 milhão, 50% são rubro-negros, então o Flamengo fica com 50% do bolo gerado pelos assinantes. Só que o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras e o Grêmio tiveram, na negociação com a Globo, valores mínimos garantidos. E o do Flamengo é astronômico, 120 milhões de reais. Então o Flamengo já parte, independentemente do número de inscritos no pay-per-view que tiver, muito à frente dos demais, tá? Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos falar sobre Adidas. Pois é, porque a fabricante de material esportivo do Flamengo
recolheu lote com problemas em confecção. Como assim? Já já vamos explicar isso. O Flamengo também divulgou reformulação no departamento de futebol do Flamengo, do clube. Teve gente saindo, e não foi só o Juan, não. A gente já falou do Juan, teve mais gente sendo demitida no caso. Não saiu porque quis, não. Foi demitido, então tem mudança ali no departamento de futebol. Tem também informação sobre Cebolinha. O jogador bateu uma meta estabelecida em contrato e com isso o Flamengo vai desembolsar quase 10 milhões de reais para pagar ao Benfica. É isso mesmo, eu vou explicar isso para vocês. E De La Cruz, com um problema no ombro, é dúvida para pegar o Volta Redonda nesse sábado. Ou seja, muitas informações boas para vocês aqui, para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no Flamengo. E para vocês ficarem sabendo de tudo a todo momento, se inscreva no canal, ativa a notificação aí, é só apertar no sininho e também solta o dedo no like. Isso tudo de graça, você sai ganhando, recebendo notícias, não paga nada. Eu vou começar falando desse assunto aí, que foi uma notícia publicada pelo jornal o Extra, que fabricante da camisa do Flamengo, no caso a Adidas, recolheu lote com problemas na confecção. A Adidas reconheceu produção de peças de novo uniforme com matéria-prima fora do padrão. Estima-se que cerca de 12 mil camisas tenham sido produzidas com material comprometido. A Adidas tem acatado a reclamação, pedindo até 30 dias para análise técnica das peças enviadas pelos torcedores. Bom, pelo menos a Adidas reconheceu o erro e está tentando correr atrás aí para que os torcedores não tenham prejuízo. Infelizmente aconteceu. Eu confesso para vocês que eu não lembro se num passado, num passado que tenha acontecido isso entre Flamengo e Adidas, mas aconteceu e repito, pelo menos a Adidas reconheceu o erro e está correndo atrás para poder ajudar os clientes que compraram essa nova camisa do Flamengo, que por sinal, particularmente eu tenho achado linda, vi pessoalmente, mais linda ainda, tá bom? E o Flamengo divulgou reformulação, mudança no departamento de futebol do Flamengo. Preste atenção, Luiz Carlos de Azevedo, que se destacou como gerente da base, assume o cargo de gerente do futebol profissional, ou seja, ele entra na vaga do Fabinho, que foi para o Corinthians. As gerências de transição, mercado e de futebol da base serão unificadas e serão comandadas por Carlos Noval, que é um baita profissional, sempre se destacou em categoria de base. Eu acho que ele nunca deveria ter saído. É um cara que trabalha muito bem com categoria de base. Nesse ponto aí, acho que o Flamengo foi muito bem. Acho que a decisão do presidente Rodolfo Landim foi correta em manter o Carlos Noval. Agora a mudança. Gabriel Skinner, supervisor de futebol entre 2019 e 2024, deixou o clube no processo de reestruturação. Ou seja, demitido. Não vai ter ninguém para supervisor? Tem sim. Marcinho, é como ele é chamado internamente lá no Flamengo. Márcio, ele continua sendo supervisor. Na verdade, tinha o Skinner e tinha o Márcio também, que praticamente faziam a mesma função. Mas confesso para vocês, agora é resenha de bastidor de Flamengo. A saída do Gabriel Skinner pega muita gente de surpresa, porque no entendimento das pessoas que vivem o dia a dia do Flamengo, agora o Marcos Braz está mais fortalecido ainda no dia a dia. Muita gente achava que a relação Skinner e Braz não era das melhores, por conta da relação próxima do Skinner com o BAP. Então muita gente imaginava que a relação não era muito próxima, enfim. E não era das melhores não, era uma relação extremamente profissional, ponto e acabou. Não era uma relação tipo Braz e Fabinho, sabe? Que era algo muito próximo. Braz e Bruno Spindel. Até porque Braz e Bruno Spindel, essa relação tem que ser muito próxima. Os dois têm que falar a mesma língua sempre. Agora, Braz e Skinner não era muito próxima, muito pelo contrário, uma relação extremamente profissional. Nessas mudanças aí, eu vejo o Marcos Braz extremamente fortalecido no dia a dia do Flamengo e o BAP enfraquecido. Inclusive, muita gente nos corredores da Gávea apostam dinheiro até que o BAP será candidato à presidência do Flamengo na eleição desse ano. Eu confesso para vocês que eu até acredito, mas estou curioso para ver qual será a postura do presidente Rodolfo Landim em relação a isso. Porque ele prometeu ao Rodrigo Dunsch, que é atual VP jurídico e geral do Flamengo, que o Rodrigo Dunsch seria o candidato da situação quando ele, Landim, não pudesse mais se candidatar. A ver, o que eu
posso garantir para vocês é que os bastidores do Flamengo esse ano prometem. E a situação piora se a bola dentro de campo não entrar. E aí a cobrança vai ser muito maior. Mas vamos falar de eleição depois, e agora vamos falar de Everton Cebolinha. O jogador vive grande fase com a camisa do Flamengo, completou 100 jogos com a camisa do Flamengo diante do Botafogo e, por conta disso, ele bateu uma meta estabelecida no contrato entre Flamengo e Benfica, que se ele disputasse 100 jogos com a camisa do Flamengo até dezembro de 2025, o Flamengo teria que dar um valor a mais ao Benfica por conta dessa meta. Só recapitulando qual foi a operação envolvendo Everton Cebolinha entre Flamengo e Benfica. O Flamengo pagou ao Benfica 13 milhões e meio de euros, esse valor foi parcelado em 8 parcelas, beleza. Metas que podiam fazer a operação chegar a 16 milhões de euros, vamos lá. Título de Copa do Brasil, título de Libertadores e título Brasileirão. Isso aí já bateu, tá? Era um limite ali, não quer dizer que sempre que o Flamengo ganhar um desses títulos vai ter que dar algo para o Benfica, não, tinha um limite, tá bom? Era 500 mil por cada título e o Flamengo já pagou. E aí a última meta era se ficar no Flamengo até dezembro de 2025 e bater ali 100 jogos. E ele bateu até bem antes, né? Estamos em fevereiro de 2024 e agora o Flamengo vai pagar ao Benfica 1,5 milhão de euros, quase 10 milhões de reais, bota aí um pouco mais de 8 milhões de reais, quase 10 milhões de reais. Não tem jeito. Metas são metas. A dúvida era quando iria bater, se batesse, né? Ele poderia, enfim, deixar o Flamengo, não render, mas está rendendo, está jogando um bom futebol em 2024 e bateu a meta aí de 100 jogos com a camisa do Flamengo. O Flamengo, portanto, dará mais uma grana ao Benfica por conta dessa negociação. E aí, nação rubro-negra, estamos aqui para falar sobre as últimas notícias do nosso Mengão. As emoções estão à flor da pele com as movimentações que aconteceram no coração do Flamengo. Vamos mergulhar de cabeça nessa história e entender como essas mudanças podem impactar o nosso amado clube. Meus amigos, que dia intenso para a nação. Com a saída do Juan da gerência técnica, o Flamengo não hesitou em fazer alterações significativas. Luiz Carlos, o cara que já vinha fazendo um trabalho incrível nas divisões de base, foi promovido a gerente de futebol profissional. Isso é uma prova de que a prata da casa continua forte e firme, representando as nossas cores com garra e paixão. Agora, falando do coração partido, a notícia da saída do Gabriel Skinner, nosso supervisor desde 2019, mexeu com a gente. Skinner é daqueles que respira Flamengo, passou por várias funções e momentos no clube, e é difícil não se lembrar da sua contribuição. Desde analista de marketing em 2006 até a gerência do futebol em 2014, e a ida para o futebol chinês em 2015 com o Lucha, ele sempre esteve lá pelo Mengão. Nação, é hora de apoiar mais do que nunca. Luiz Carlos, parabéns pela merecida promoção. Estamos contigo nessa nova jornada. E Gabriel Skinner, obrigado por tudo, irmão. Vai com Deus, e que a sua trajetória continue sendo repleta de sucesso. Vamos seguir juntos, vibrando, torcendo e acreditando sempre no mais querido. O Flamengo é gigante, e a nossa paixão é eterna. Até o próximo vídeo, Nação Rubro-Negra.